Bom dia, nosso grupo é eu, André Ferreira, Angélica Rosa, Luiz Concari e Luiz Bertoldi. Nós vamos falar sobre o trabalho sobre a interação entre salinidade e biofertilizante bovino na cultura do feijão de corda. Introdução. Salinidade. Um dos principais problemas enfrentados pelo sistema de produção das culturas. Ele vem sendo superado devido à utilização de espécies tolerantes à salinidade e de adoção de práticas de manejo de irrigação adequada a esse sistema. O feijão de corda é uma leguminosa e apresenta alto conteúdo proteico e de boa capacidade de fixar nitrogênio e vem sendo ela é pouco exigente em fertilidade. Essa espécie se desenvolve bem em regiões de clima quente e semiárido e sendo principalmente cultivada no norte e no nordeste do Brasil. O biofertilizante ele é feito em meio aeróbico ou anaeróbico, de uma mistura de material orgânico, que é o esterco fresco, com água. Ele atua sobre o metabolismo vegetal, possui alta atividade microbiana e proporciona maior proteção e resistência à planta contra agentes externos. E também promove melhoria nas propriedades físicas do solo e reduz a acidez. Pode passar. O objetivo. O objetivo é avaliar a interação entre salinidade e o uso de biofertilizante bovino sobre a condutividade elétrica do solo, fotossíntese e matéria seca. Pode passar. Os materiais e métodos. Ele foi conduzido em ambiente protegido em Fortaleza. O solo é um argissolo vermelho e amarelo. Ele foi feito em vasos plásticos contendo 10 kg de solo. Ele foi feito num delineamento inteiramente casualizado num esquema fatorial 2/5, fazendo 4 repetições. Biofertilizante, água e esterco 50% e aos 45 dias a área foliar e produção de biomassa pelas folhas e caules. Os resultados da análise de variância e de regressão e as médias comparadas pelo teste de Tuck, utilizando-se o programa do GESP10. Pode passar. A variável do teor salino foi separada em categorias, correspondendo a teor 1, 0,8, teor 2, 1,5, teor 3, 3 e teor 4, 4,5 e teor 5, 6. Esse solo foi nomeado como solo 1, sendo sem o biofertilizante, e o solo 2 com biofertilizante. E depois foi feita a análise das três variáveis, condutividade elétrica, matéria seca e fotossíntese em um esquema fatorial pelo GSP-10, onde obtivemos os resultados. Pode passar. Então, falando sobre os resultados de discussão, aqui o primeiro foi avaliada a condutividade elétrica através da análise de variância. Aí podemos perceber aqui, através do quadro da análise de variância, né, onde houve maior interação dos níveis de salinidade no solo sem biofertilizante, foi no teor 2. E no solo 2, onde houve a maior interação, foi no teor 1 de salinidade, onde o biofertilizante proporcionou maior condutividade elétrica. Então, a gente pode perceber pelas letras, né, as letras maiúsculas na vertical, elas indicam a diferença entre o solo 1 e 2 para a condutividade elétrica. E na horizontal, a gente avalia o teor de salinidade em função da condutividade elétrica. Qual é a interação da condutividade elétrica com a salinidade. Ali fala das letras maiúsculas e minúsculas. Aí, o outro resultado de discussão, nós utilizamos a condutividade elétrica, utilizando o gráfico de dispersão, pelo método de análise e regressão. Aí foi utilizado a regressão cúbica nessa análise. Aí podemos perceber, aqui através do gráfico, no solo 1, ele houve menor interação, né? Menor condutividade elétrica. E no solo 2, onde houve utilização de biofertilizante bovino, no geral, houve maior interação, maior condutividade elétrica. Aí, no quadro da análise de variância sobre a fotossíntese, aí nós tivemos os resultados aqui, né?
pelo teste de tanque, né, a 5% de probabilidade. A maior interação que houve maior fotossíntese foi no teor 2, no solo 1, onde sem biofertilizante. Os demais foram semelhantes à interação. No solo 2, a gente avaliando a quantidade de fotossíntese foi maior no teor 1 de salinidade. Então, a gente olhando pelas letras minúsculas, né, a gente pode perceber que ele houve maior interação. Então, sobre os resultados de discussão da fotossíntese. Aqui nós temos o gráfico de análise de regressão. A gente pode perceber que no solo 2 houve a maior interação da fotossíntese, né? Onde proporcionou maior quantidade de fotossíntese pelo solo 2. E já no solo 1, onde que não houve uso de biofertilizante, foi menor essa interação. E a equação que foi utilizada foi a equação de regressão cúbica para o solo 1 e para o solo 2, a equação de regressão quadrática. Aí os resultados de discussão da matéria seca. Aí a gente pode perceber, aqui a maior interação também foi no teor 2, de salinidade, onde proporcionou maior matéria seca. A gente olhando pela tabela, aqui tem a letra A, que indica a maior interação. E no solo 2, a maior interação foi no teor 1 de salinidade, a fotossíntese. E olhando para as letras maiúsculas, né, que indica a interação entre o solo com biofertilizante e sem biofertilizante, no solo 2 com biofertilizante proporcionou maior matéria seca, utilizando o teste de tanque a 5% de probabilidade. Então, aqui o outro gráfico de análise de regressão, né? Aqui nós podemos perceber a interação, né, do biofertilizante no solo 2, né, que é o gráfico alaranjado aqui. Ele proporcionou maior quantidade de matéria seca, no geral. E foi utilizado a análise de regressão cúbica e a análise de regressão quadrática para os dois gráficos. Então, nós podemos concluir, né, que o aumento dos níveis de salino da água de irrigação inibiu o crescimento inicial da planta, sendo menos afetado na presença de biofertilizante. Então, o maior nível de salinidade na água de irrigação inibe o crescimento da planta de feijoeiro, mas com a adição de biofertilizante diminui esse nível tóxico. E a elevação da salinidade do solo decorrente da irrigação com água salina provocou redução na fotossíntese, condutividade elétrica e matéria seca, sendo menos afetada com a presença de biofertilizante. Então, a utilização do biofertilizante bovino, ele melhora essas três variáveis, né? Melhora a eficiência da fotossíntese, condutividade elétrica e matéria seca. E a aplicação de biofertilizante bovino foi eficiente em aumentar os teores de fósforo na planta, de aumentar os totais extraídos de potássio, fósforo e cálcio, independente do nível de salinidade aplicado. Então, podemos concluir que o biofertilizante bovino, utilizado na cultura do feijoeiro, ele tem resultados positivos, né, segundo a análise estatística que foi feita através do programa do GSPDEX, utilizando análise de variância e de regressão, a gente pode afirmar que utilizar o esterco bovino diminui os níveis tóxicos de salinidade para o feijoeiro. Então, em nome do grupo, a gente agradece pela oportunidade da disciplina. As nossas referências.